Olá, pessoal! Hoje vamos falar de duas propriedades da lógica, né, que são bem importantes para a matemática, né, que é a implicação lógica e a equivalência lógica. Bom, então vamos começar falando, né, do que se trata a implicação lógica, tá certo? Então vamos para as definições. Então, definição, dizemos que uma proposição, eu vou escrever aqui maiúsculo, né? Eu vou colocar aqui, ó, P, Q, R e 3 pontinhos, falando que é uma proposição composta, que pode ter dentro delas proposições simples P, Q, R e mais algumas também. Então, estou tentando deixar de maneira mais geral possível. Então, dizemos que uma proposição P, né, que depende dessas proposições simples, tá? Implica logicamente ou simples ou sintaticamente, tá certo? O que significa isso, sintaticamente? Significa que a gente não está levando em conta o que significa, né, a proposição P, né? Tipo, a gente só está levando em conta de como ela é escrita. A gente não está levando em conta o contexto que ela é inserida. Então é só nesse sentido, sabe? Só baseado no que a gente tem escrito a proposição P, mas não o que ela significa, tá? Então, pode ser que vocês escutem vendo outros materiais, né, ou consultando outras fontes, né, falar de implicação sintática e implicação semântica, né? E implicação semântica é uma outra coisa que a gente não vai estar abordando nesse curso, tá certo? A gente vai estar abordando somente coisas sintáticas, né, que depende única e exclusivamente da maneira como é escrito, independente do que significa e do contexto em que estão inseridas. Então, dizemos que uma proposição P implica logicamente ou sintaticamente em uma proposição Q, certo? Aí eu vou colocar aqui, ó, Pzinho, Qzinho R, tá? Eu estou colocando isso aqui pelo seguinte, eu posso ter uma proposição Q maiúsculo, né, que é diferente da P maiúsculo, desde que as mesmas proposições simples, né, façam parte das duas, tá? Ou pelo menos a Q tenha uma quantidade maior ou igual de proposições simples que a P, tá? Vai ficar um pouco mais claro com os exemplos aí, né? Então, beleza, né? O que significa P implicar logicamente a proposição Q? Significa que a gente bota uma vírgula aqui, isso aqui acontece se Q, vou repetir aqui de novo, é verdadeira, que no contexto de tabela verdade, né? Verdadeira, sempre que P for verdadeira. Tá certo? Bom, a princípio essa definição pode causar uma certa estranheza, né? Então vamos tentar entender o que isso significa, tá? A primeira coisa, né, como eu já tinha destacado, né, que tanto P quanto Q, dentro delas, né, dentro de P e dentro de Q, tem que ter, depender das mesmas proposições simples, né? A gente não consegue definir implicação lógica, por exemplo, se dentro de P
tiver, sei lá, uma proposição A, sei lá, que, e a que tiver algo assim, sabe? B e que. Tipo, isso aqui a gente não consegue, sabe, dizer, porque não tem como você amarrar essas duas proposições aqui se você tem coisas diferentes nela, né? Então, mesmo que a maneira como você ligue, né, no caso aqui em cima, né, as proposições simples, né, para formar essa proposição composta, seja diferente dessa, mas a gente só consegue dizer, né, que uma implica logicamente outra se dentro de cada uma delas tiver as mesmas proposições simples, tá? Bom, então em primeiro lugar a gente observa isso, né? Então vamos tentar ver um exemplo, né, de como é que a gente pode entender essa definição, né? Então o exemplo que a gente dá vez aqui vai ser o seguinte: suponha que a gente tenha que a nossa proposição P maiúscula seja dado pelas proposições simples P e Q da seguinte forma: P e Q, tá certo? Daqui a pouco a gente vai começar a esquecer esse negócio aqui e só passar a escrever dessa maneira, explicitamente. Mas por enquanto, né, só para ficar parecido com a definição, vamos continuar carregando, né, essa notação. Então, beleza, né? Então, a gente tem que P tem essa cara e que, digamos que seja essa proposição composta aqui, tá bom? Bom, vamos analisar a tabela verdade, né, de P e de Q, tá? Então, as duas possuem na sua composição, né, as proposições simples P e Q. Então, a gente escreve aqui P, Q. Agora vamos escrever a P maiúscula, que vai ser essa, e vamos escrever a Q maiúscula, que vai ser essa daqui, tá? Então aqui a gente fecha nas 4 possibilidades de valores, né? E vamos lá. Então aqui a gente tem V, V, F, F, VF, VF, tabelinha do E. Então aqui a gente vai ter V, F, F e F. Esse F que ficou meio esquisitão, né? Bom, tá aí. E o do 6 somente C, que aqui vai ser verdadeiro, aqui vai ser falso, aqui vai ser falso e aqui verdadeiro. Então, o que a gente observa? Agora vamos lá voltar na definição, né? Então, dizemos que uma proposição P implica logicamente ou sintaticamente uma proposição Q se Q é verdadeira sempre que P for verdadeira. Então, vamos lá. Então, de outra maneira, a gente tem que ter que então o que acontece? O Q é verdade sempre que o P for verdade, tá? Então, voltando lá, o P é verdade onde? O P é verdade, o P maiúsculo no caso, né? Somente na primeira linha. Mas o que vai ser verdade na primeira linha? O que também é verdade na primeira linha. Então, com isso, a gente tem que a proposição, a definição é satisfeita. E nesse caso a gente tem que P implica, né, logicamente ou sintaticamente que, tá? Então, via de regra é o quê? Nesse contexto da tabela verdade, para você mostrar que P implica que, é só você olhar a linha em que o P for verdade, e se você tiver que, nas linhas que o P for verdade, o Q for verdade também, aí fechou, né? Aí você tem atestado, né? Comprovada a sua implicação lógica. Tá certo?
Muito bem. Bom, agora mais algumas notações, né? Que na matemática a gente adora criar símbolo para as coisas, né? Então a gente também tem alguns símbolos, né, para expressar implicações lógicas, né? Então, é, podemos expressar que a proposição P, tá? Carregar novamente aqui mais um pouquinho essa notação, tá? Implica logicamente que, tá certo? Com a seguinte notação. Então vamos lá. Com a seguinte notação. Então a gente pode expressar essa implicação com esse símbolo aqui. A gente pega a nossa proposição P maiúscula, coloca essa seta dupla e a Q maiúscula. Tá? Então, quando a gente bater o olho nisso aqui, significa que a proposição composta P implica, logicamente, a proposição composta Q. Ou seja, quando você desenha a tabela verdade e da proposição P e da proposição Q, todas as linhas que forem verdadeiras na P vão ser verdadeiras na Q também, tá? Em alguns livros, você também tem que isso aqui também pode aparecer dessa maneira aqui, ó. Ao invés desse símbolo aqui no meio, vai aparecer esse negocinho aqui, tá? Que aí, tipo, em livros em geral que fala de aplicação sintática, né? E aí para semântica, né, que leva em conta o significado, eles usam uma outra diferente aí. Acho que é essa aqui, se não me engano. Ou, não sei, aí depende do livro, né? E aí cada livro inventa suas notações também, né? Aí tem que tomar cuidado também, porque... Mas em geral, né, os livros de matemática sempre fixam, né, as notações nos capítulos iniciais, né? Então, só tem que tomar cuidado que pegar algum material diferente aí pode ser que use outros símbolos, né, para representar a mesma ideia. Tá certo? É... Uma coisa também interessante que a gente pode levantar aqui, observar, né, que a gente viu, né, na aula passada sobre tautologias, né? Então, nesse contexto agora de implicação lógica, a gente pode fazer a seguinte observação, né? A gente pode falar o seguinte: observe que toda proposição que possui... Bom, toda proposição, né? Que proposição ela já vai possuir um valor de verdade, né? Implica logicamente em qualquer tautologia. É, por quê, né? Bom, pelo seguinte, quando você pega uma proposição qualquer, sei lá, por exemplo, você vai pegar uma proposição Pzinho, né? E aí você tem algo que é uma tautologia, que eu vou chamar de T.
tá? Essa Pzinho aqui, ela tem V e tem F, tá? E a tautologia, ela só vai ter V, tá? Então, quando você olha aqui as linhas que são verdadeiras em qualquer proposição, na tautologia vai ser também, né? Porque na tautologia todas as linhas são verdadeiras, né? De quando você desenha a tabela verdade disso aqui, tá certo? E, na verdade, aqui eu coloquei uma proposição simples, né? Mas uma proposição qualquer, né? Você pode ter isso também, né? Tá certo? Né? Mas aí você pode se perguntar, né? Poxa, mas beleza, se qualquer proposição P implica logicamente uma tautologia, mas e se essa proposição aqui for uma contradição, né? Se a tabela verdade dela só tiver coisa falsa. E aí, como é que fica? Porque a definição, né, ela fala que, olha, se isso aqui é verdadeiro, sempre que isso aqui é verdadeiro, né? Ou seja, para isso aqui verdade implica nisso aqui verdade. Ah, isso daí a gente vai responder um pouco mais para frente, que logo mais a gente vai estar mostrando um outro jeito, né, uma maneira equivalente, né, de mostrar implicações lógicas. E essa maneira que a gente diferente, né, que a gente vai mostrar, diferente, porém nem tanto, né, vai tipo falar para a gente o seguinte, olha, se a gente tem a situação, então também é implicação lógica, tá? Então, aqui só segurar um pouco, né? Aguenta um pouco, que já já a gente explica para esse caso, né? O que que acontece. Muito bem, então vamos fazer o seguinte agora, vamos mostrar aqui a tautologia satisfaz algumas propriedades. Tautologia não, a implicação lógica. Então, vamos colocar assim, ó, note que a implicação lógica satisfaz as seguintes propriedades. Bom, quais são elas, né? Para começar, ela vai satisfazer uma propriedade chamada de propriedade reflexiva. O que significa ela satisfazer uma propriedade reflexiva? Significa que, dado qualquer proposição composta, né, ela implica logicamente nela mesma. Tá? Então, em geral, isso vale. E uma outra propriedade também que é satisfeita, né, pelas implicações lógicas é a propriedade da transitividade ou transitiva, que diz o quê? Diz que se eu tenho uma proposição, se uma proposição P, pá, se uma proposição P implica uma proposição Q e e essa proposição Q em questão implica logicamente uma outra proposição R, todas elas dependendo das mesmas proposições simples,
Então, é meio que a gente pode ligar as pontas, né? Então, se eu tenho que esse implica esse e esse implica esse, então esse implica esse. Isso que significa ser transitivo, né? Meio que é uma cadeia de implicações, você pode imaginar. Então, dadas essas informações, né? Então, P implica, logicamente, R. Beleza? Bom, vamos ver mais um exemplo, né, de implicação lógica e que a gente possa estar usando essas propriedades, né, principalmente a transitiva, né, que digamos que é a mais importante aí, né, a nosso favor. Então, vamos desenhar a tabela verdade das seguintes oposições. Então, P e Q, P ou Q, P, C e somente CQ, e por fim, a negação de não P e não Q. Então, bora lá. Então, a gente tem P e tchá. A gente tem P, a gente tem Q, a gente tem não P, a gente tem não Q, a gente tem P e Q, a gente tem P ou Q, a gente tem P sem somente CQ, e a gente tem isso aqui, né? Que é não, a negação de não P e não Q. E bora lá. Vou tentar manter aqui o mais reto possível. Essa aqui é a parte mais difícil. Muito bem. Como são duas proposições simples, né? Então vamos ter um total de 4 possibilidades. Então vamos lá, né? Agora é braçal aqui o negócio, né? Então, VF, VF, então FF, VV, F, V, F, V. Tabelinha do E, né? Então aqui vai ser V, F, F, F. Tabelinha do O. Então aqui vai ser V, 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 F. Tabelinha da biimplicação, né? Então, onde está igual a gente bota V, onde está diferente a gente bota F, F e aqui V, né? E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai olhar... tá, faltou uma etapa intermediária que eu vou fazer aqui na linha de baixo, né? Que faltou o não P e não Q, tá? Que aí a gente vai ter 2, 3, 4, tá? E aí depois, feito isso aqui, aí a gente vai pra cá, tá bom? Então vamos lá, então vamos pegar aqui os dois, né? As duas colunas e usar a tabelinha do E. Então, falso e falso é falso, falso e verdadeiro é falso, verdadeiro e falso é falso, e verdadeiro é verdadeiro. Aí agora a gente vai negar isso aqui tudo, né? Então vamos inverter essa coluna toda e colocar aqui. Então a gente vai ter que aqui é V, V, V e F. Muito bem, então o que a gente tem aí de interessante, né?
Deixa eu ver se eu consigo dar uma diminuída aqui nesse negócio. Pra gente aproveitar essa mesma lousa aqui. Então, vou diminuir um pouquinho aqui. Beleza. Então, observa o seguinte, né? Que, por exemplo, se a gente pegar aqui o P e Q, ele é verdadeiro só na primeira linha, né? Enquanto que o P ou Q, ele é verdadeiro aqui nas 3 primeiras linhas, né? E a última também, né? Então, a primeira coisa que a gente tem é o quê, né? Que P e Q implica logicamente, né? P ou Q, tá? E além disso, né? P ou Q implica logicamente, não vai caber aqui. Então, P ou Q implica logicamente, dá uma empurradinha aqui um pouco mais para cá, implica logicamente a negação, né? De não P e não Q, tá certo? Bom, imagina que isso aqui, né, era como se fosse lá em cima, né, o P, esse o Q e o R, né? Então, pela transitividade, tá? Se bem que dá para enxergar, inclusive, por aqui mesmo, né? Mas, caso não tivesse as informações, né, tivesse escondidas, né? Pela transitividade, a gente conseguiria mostrar também, né, que P e Q implica logicamente isso aqui também. Tá certo? Bom, porém, né, não é verdade que, por exemplo, beleza, né, a gente tem que isso aqui implica isso, mas não vale a volta, né? Não é verdade que isso daqui implica nisso daqui. Por quê? Porque, por exemplo, a segunda linha desse aqui é verdadeiro, mas aqui é falsa, né? E aí não satisfaz a definição que a gente colocou. Tá certo? Bom, essa tabela verdade aí que a gente fez, ela também demonstra algumas coisas que a gente vai ver para frente quando a gente for ver o método dedutivo, né? Quer dizer, a gente vai começar vendo o método dedutivo, mas depois a gente vai ver coisas que são conhecidas como regras de inferência, que são basicamente tautologias, sabe? Então, mas também pode ser dado através de implicação lógica, né? Então, por exemplo, pela tabela, a gente vê, por exemplo, que isso aqui funciona, ó, que o P ele implica logicamente P ou Q, tá certo? E a mesma coisa acontece com o Q, né? O Q implica logicamente P ou Q, né? Porque o P ou Q é aqui, né? Então, se você olhar onde o P é verdadeiro, o P ou Q vai ser verdadeiro. Onde o Q é verdadeiro, o P ou Q também é verdadeiro. E essas regras aqui, né? Tipo, é conhecida como adição. Mas não se preocupa com isso não. Depois a gente vai ver isso aí aplicando mesmo, né, na prática e os nomes vão soar mais familiares, né? Tipo, a adição por quê, né? Só para dar uma prévia, né? Porque olha só, eu tô partindo disso daqui, que é algo sozinho, e tô juntando com mais uma coisa. A mesma coisa disso aqui. Eu posso partir de quê e juntar alguma coisa, né, por meio do ou, né? Tá? Então, é nesse sentido aí, né? Tipo, essa é a ideia de você juntar coisas, né?
E também tem algo que é meio que como se fosse o contrário, né? Olhando a tabela, a gente tem que, por exemplo, P e Q implica P e também, né, que P e Q implica Q. Se você olhar aqui na tabela do P e Q, você vai ver que é só a primeira linha que é verdadeira. E a primeira linha do P também é verdadeira. Então isso aqui implica no P, implica logicamente em P. E a mesma coisa com relação ao Q, né? Que a primeira linha do Q também é verdadeira. Então isso aqui implica logicamente em Q. Ó, aqui está acontecendo meio que o contrário aqui em cima, né? Enquanto em cima eu estou partindo de algo e estou juntando, aqui eu estou partindo de duas coisas e estou tirando, né? Então isso aqui é subtração? Não, isso aqui é chamado de simplificação. Tá certo? Então estou partindo de duas coisas, né? E chegando em uma, tá? A gente vai ver que essas regras de diferença, né, que a gente vai começar a ver no método dedutivo, né, meio que vai ser uma alternativa para a gente tentar obter os mesmos resultados que as tabelas verdades proporcionam para a gente, mas sem usar a tabela verdade, né, porque fala a verdade, né, fala, vai chegar um momento que desenhar as tabelas vai ficar meio cansativo, né, então é bacana a gente entender agora como funcionam as tabelas, mas depois a gente puder se livrar disso, vai ser muito melhor. Beleza. Então vamos continuar, né, aqui com mais alguns exemplos. Aí eu vou deixar outros no texto, né, nas notas. Então vamos olhar vamos desenhar a tabela dessa proposição composta aqui, ó. Tá? Então, tabelinha disso é o que, né? P, Q, P o Q, não P, e tudo, né? Muito bem, então vamos lá. Agora vamos ver como é que a gente está de linha reta. Ó, acho que foi a tabela mais bonita até agora que eu fiz. Então tá, né? Então vamos lá. VF, VF, tabelinha do OU, nego P. E vamos juntar aqui isso com isso por meio da tabela do E. Então esse é falso, esse é falso também, esse é verdadeiro e esse é falso. Tá. Bom, agora que vamos olhar a terceira linha, né? Terceira linha, isso aqui é verdadeiro, tá? E a terceira linha do que também é verdadeira. Então, por meio dessa tabela, né, a gente pode concluir que o P unido com Q ou não P implica logicamente em Q, tá? E isso também é uma regra de inferência que a gente vai ver lá na frente, conhecido com o nome bem chamativo, né, de silogismo disjuntivo. Olha só, que beleza, tá? E também possui, ele também possui uma outra forma, né, que é só a gente fazer alguns ajustes que também trocar o P pelo Q aqui, que também dá a mesma coisa. P.
Isso, tá bom? Então, beleza, tá aí mais um exemplo de implicação lógica. Aí lá nas notas do curso vai ter também a implicação que é conhecido como modus ponens, a outra implicação também que é conhecido como modus tollens. Tá certo? Bom, agora vamos ver aquele resultado esperto, né? Que eu disse que ia ajudar a gente a entender, né? Que, de fato, né? Dado uma proposição qualquer, ela vai implicar logicamente em qualquer proposição que for uma tautologia. Tá? Então, olha aqui, o nosso segundo teorema do curso. Tipo, quase tipo, é um teorema de... Não ia falar metateorema, mas eu acho que eu ia falar bobagem. Só falar teorema mesmo. Então, beleza. Então aqui a gente tem o seguinte, né? Então, sejam P e Q proposições, certo? Então, temos o seguinte, ó. Eu falar que P implica Q, implica logicamente Q, isso aqui vale se e somente se eu pegar essa mesma proposição, tá bom? Trocar a seta dupla pela seta simples de implicação mesmo e botar esse Q aqui. E isso aqui por uma tautologia. Então a gente tem essa outra maneira, né, de mostrar em implicações lógicas, né? Você pode optar ou fazer pela definição, né, que é checar as linhas, né, que são verdadeiras em P e ver que e verificar se essas linhas também são verdadeiras em Q, ou pega a proposição P, pega a proposição Q, monta a tabela verdade disso aqui tudo e verifica se a última coluna, né, dessa tabela verdade vai ser tudo verdadeiro, tá? Muito bem. Como é que a gente mostra esse teorema, né? Na verdade, a gente tem que mostrar de alguma maneira, né, que essas duas maneiras são equivalentes, né? Ou seja, você fazer de um jeito ou de outro jeito vai ser a mesma coisa, né? Então, aqui também vai ficar uma dica também, né? De como a gente demonstra coisas quando aparece C e somente C, né? Então a gente vai ter que mostrar de duas maneiras, de duas formas, né? A gente vai ter que mostrar que, olha, se a gente assumir a definição antiga, tem que mostrar que vale a definição nova, tá? E depois a gente tem que mostrar que se a gente assumir isso aqui, né, a definição nova, né, que vale dessa maneira, mostrar que implica de alguma maneira a definição antiga, tá certo? Então vamos lá. Como é que a gente faz isso? Vou colocar aqui demonstração, tá? Então, primeira coisa, vou mostrar o seguinte, eu vou assumir que vale a definição antiga, né? E concluir a nova. Então, se P, eu vou colocar aqui só o P maiúsculo, né? Para não ter que ficar escrevendo tudo isso aqui de novo, mas
o P maiúsculo é isso aqui tudo, viu? Assim como o Q maiúsculo é isso aqui tudo também, tá? Eu só não vou estar escrevendo essas letrinhas aqui, mas significa isso, tá? Então vamos analisar o seguinte, ó. Se vale isso aqui, então vamos lá, vamos escrever o que que isso significa. Então, quando desenharmos a tabela verdade de P e de Q, o que que vai acontecer? Ó, não vai aparecer nenhuma linha, não vai aparecer nenhuma linha V e F, tá? Então, não vai aparecer nenhuma linha em que seja V no P, né? E F no Q. Melhor colocar assim, ó, V em Q, desculpa, em P e F em Q. Tá? Porque como esse aqui implica logicamente esse, então sempre que for V aqui em P, tem que ser V em Q também, tá? Então só vai restar as outras possibilidades, né? Que vai ser o quê? Então, é, então logo aparecerão linhas. Ó, então vai aparecer VV, né? Que é V no P, né? E V no Q. Ou FV, tá? Em P e em Q, tá? Ou pode aparecer FF também, né? F em P e F em Q, tá certo? Então vamos lá. Se aparece isso, o que que significa, né? Eu vou agora montar a tabela verdade, né? Então, como fica a tabela de P implica Q, né? Então, eu vou ter que nas linhas só vai aparecer isso, né? Só vai aparecer V e V, ou vai aparecer F e V, ou vai aparecer F e F, né? Então, nesse caso, quando a gente aplica a tabelinha da implicação, né? Quando eu tenho isso aqui, vai ser o quê? Quando eu tenho isso aqui, pela tabela da implicação, vai ser verdadeiro, né? Quando eu tenho isso aqui pela tabelinha da implicação, vai ser verdadeiro também. E quando eu tenho isso aqui pela tabelinha da implicação, vai ser verdadeiro também. Então, o que acontece? Como eu só vou ter essas possibilidades de valores para cada linha, então quando eu aplico, né, a implicação, a tabelinha da implicação, só vai aparecer V. Então, no final, isso aqui tudo vai ser uma tautologia, tá? Então vamos escrever aqui, ó. Como é que a gente poderia escrever isso aqui? Então vamos continuar assim, ó. Baseado nisso aqui, né? Então, V, né? De V implica V vai ser igual a V de algo falso que implica V, que vai ser igual. Deixa eu ver se tá legal o jeito de escrever, né?
que vai ser igual a isso aqui, que vai ser verdadeiro, né? Então, portanto, P implica que será uma tautologia. Beleza? Então, tudo bem. O que a gente fez, né? A gente partiu... a gente assumiu que era válido a implicação lógica da definição do início da aula, tá? E verificamos que, a partir disso, né, temos que P implica Q é uma tautologia. Agora a gente vai fazer o contrário, a gente vai partir do fato de P implicar Q ser uma tautologia, mostrar que vale a implicação lógica. Tudo bem, então a gente pode escrever assim, ó, reciprocamente, se P implica Q é uma tautologia, então o que acontece na última linha, na última coluna, né, dessa tabela, né? Então, a última coluna da tabela verdade de P implica Q é somente V, certo? Bom, então se só é V, então não pode, né, ocorrer o que, né? Então, não pode ocorrer que exista uma linha em que P seja verdadeiro e Q seja falsa. E eu botei o Q aqui, mas na verdade é esse Q aqui. Seja falso, tá certo? Bom, se não ocorre esse tipo de coisa, então, sempre quando temos que P é verdadeiro, vai implicar que Q é verdadeiro. Logo, sempre que P for F, por V, desculpa, temos que Q é V também. Portanto, né, pode colocar esse símbolozinho aqui que significa portanto, P implica logicamente Q. Aí sim, né, aí mostramos, né, que partindo da tautologia, a gente conclui a definição de implicação lógica do início da aula, tá? Bom, beleza, né? Voltando lá no que a gente havia discutido no início, né? Bom, se eu pegar algo que é uma contradição, então eu vou chamar de C aqui, para ficar C de contradição. E T que é uma tautologia, tá? Então aqui eu só vou ter coisas falsas, tá? Não sei quantas linhas tem isso aqui. E aqui eu vou ter só coisas verdadeiras, tá? Então, quando eu crio a tabela verdade da implicação,
o que vai acontecer, né? Vai dar tudo verdadeiro, né? Porque falso implica verdadeiro é verdade, né? Então, no final, né, a tabela verdade disso daqui vai ser verdadeiro. Ou seja, isso aqui tudo, né, C implica T, será uma tautologia. Que é, então, se é uma tautologia, pelo teorema que a gente viu agora, é a mesma coisa de falar que C implica logicamente T. Bom, então, com esse outro critério, né, fica mais fácil da gente ver que mesmo se a gente tiver aqui uma proposição, uma contradição, né, ou seja, que a sua tabela verdade só tem, a última coluna da sua tabela verdade é tudo falso, ela sempre vai implicar logicamente em qualquer tautologia, tá? Desde que qualquer tautologia naquelas, né? Desde que é, tenham essas duas proposições tenham proposições simples, né? As mesmas proposições simples que compõem as duas, né? Porque senão você não consegue montar essa tabela verdade aqui do implica, né? Se você não tiver o mínimo de contabilidade, o mínimo de compatibilidade entre essas duas proposições. Beleza? Então, agora vamos ver um outro tipo de, de consequência lógica, podemos falar assim, né? Que vai ser a equivalência lógica. Então, beleza, né? Vamos aqui para a próxima lousa. E agora a gente vai falar de equivalência lógica. Muito bem. E o que significa isso, né? Vamos colocar a seguinte definição. Dizemos, né, que P é logicamente equivalente a uma proposição que lembrando que tem que ter o mínimo de compatibilidade, né, entre as proposições. Se as tabelas verdades dessas proposições são idênticas, né? Certo? É... Então, aqui é o seguinte, né? Da mesma maneira, né, a gente tem uma notação para identificar quando P é equivalente a Q, né? A gente pode escrever assim. Lá a gente tinha a seta dupla, né? Aqui a gente tem como se fosse a bimplicação, só que de maneira dupla, né? Muito bem. Bom, em particular, né, a gente tem o seguinte, né, que se ambas forem tautologias, né, vão ser logicamente equivalentes, né? E se ambas forem contradições, vão ser logicamente equivalentes também. Bom, e além disso, temos que a equivalência lógica vai satisfazer também
propriedades, né, semelhantes a que a equivalência lógica satisfaz, né, na verdade. Só que como se exige mais, né, da equivalência lógica, então ela vai satisfazer uma propriedade a mais do que a equivalência, do que a implicação, que é o seguinte, né? Bom, assim como a implicação, ela vai satisfazer a propriedade da reflexiva, tá? Então, isso significa que P é logicamente equivalente a ele mesmo, tá? A propriedade extra vai ser a da simetria, que é a propriedade simétrica, que diz o quê, né? Que se vou roubar um pouco aqui, ó. Se P é logicamente equivalente a Q, certo? Então, a gente tem que vale o contrário também, né? Então, a gente tem que Q vai ser logicamente equivalente a P, tá? Por fim, vai valer também a propriedade da transitividade, né? Que é o quê, né? Que se P é logicamente equivalente a Q e por sua vez Q é logicamente equivalente a um R, então você junta as pontas, né? Você tem que P vai ser também logicamente equivalente a R. Beleza? Então, muito bem, né? Então, alguns exemplos, né, de coisas que são logicamente equivalentes, né? Bom, só vou estar escrevendo aqui, né? Aí depois é só checar com as tabelas verdades. Mas, por exemplo, né, se você pegar e desenhar a tabela verdade do não, não P e P, você vai ver que eles são logicamente equivalentes. E isso aqui é o que a gente chama de regra de inferência da dupla negação, tá? A gente vai ver depois com mais detalhes, tá? E se você checar também, desenhar a tabela verdade de P, que implica P isso. Então, isso aqui é logicamente equivalente a isso aqui também, tá? Aí é só checar, tá? E da mesma forma, deixa eu ver. Tá. E isso aqui é também uma regra de inferência, né, conhecida como absorção, que também a gente vai ver com mais detalhes depois, certo? E da mesma forma, né,
a gente também vai ter um teorema aqui, né? Que é só mais para constar, né? Porque, tipo, eu acho que não vai restar nenhuma dúvida, né? Com relação a isso. Porque, bom, deixa eu escrever aqui, que aí vocês vão entender. Então, eu tenho aqui P e Q proposições. Tá certo? Então, P, eu falar que P é logicamente equivalente a Q, C e somente C. Quando eu pego a mesma coisa, só que eu troco a seta dupla aqui por uma seta simples, isso aqui é uma tautologia. Bom, bem razoável, né? Porque pela definição aqui de equivalência lógica, né? A tabela verdade de P, tipo, para valer essa equivalência, a tabela verdade de P, né, tem que ser igual à tabela verdade de Q. Bom, se as tabelas verdades são iguais, quando você monta isso aqui, vai dar tautologia. E novamente, né, se você tem que isso aqui é uma tautologia, implica que as tabelas verdade de P e Q são iguais. Então, é praticamente a mesma definição, né, só que disfarçado. Tá certo, gente?